Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre gênero, sexo e sexualidade dentro da disciplina de filosofia. Então, vamos acompanhar a nossa apresentaçãozinha, que ela sempre se remete a uma base. Então, dentro do livro didático que é disponível para vocês, esse conteúdo está na página 101. Então, na página 101, fala sobre esse conteúdo, mas não tão diversificado como estamos vendo agora. Ele é bem sintético, bem pequeno mesmo. É uma página e meia esse conteúdo lá, então não tem bastante base para o entendimento. Ele é bem teórico lá no livro didático, então vamos aqui. Diferença entre gênero, sexo e sexualidade. O que é sexo? Sexo, segundo as ciências sociais, as ciências sociais têm feito, nos últimos anos, uma distinção entre os conceitos de sexo e gênero. Pode-se dizer que sexo está relacionado às distinções anatômicas e biológicas entre homens e mulheres. Então, o sexo seria a questão anatômica, física, de homem e mulher. Então, o sexo é referente a alguns elementos do corpo, como as genitárias, aparelhos reprodutivos, seios e etc. Assim, temos algumas pessoas do sexo feminino e algumas pessoas do sexo masculino, e pessoas intersexuais. Esses são os casos mais raros, que, no caso, existem genitais ambíguos ou ausentes. Podem ter os dois genitários, nesse caso, mas, numa grande maioria, são ausentes. Não existe nenhum desses genitais, nesse caso dos intersexuais. Professor, Sim. desculpa interromper o senhor aí. O som do senhor aqui para mim tá um pouco baixo. Eu tô com o som do computador aqui no máximo, mas tá um pouco baixa a voz do senhor. Não sei por quê. E aí, tá melhorando? Não, não, ainda tá. Normal, uai. Pra mim tá Tá baixo. normal. Pra mim tá normal. Então tá. Deve ser aqui alguma coisa um Pedro, tu pouco. tem um fone aí? Põe um fone no teu computador. É que eu tô escutando, mas é devagar. Desliga a caixinha de som, liga de novo. Tá, deixa eu ver Tô aqui se eu escutando a consigo. voz do Peraí. Samsung robótico. Fala aí, professor, de novo aí, por favor. Vamos lá. Voltou, tá? Agora sim, valeu aí. Então, o sexo seria essa questão biológica ah, do na questão dos aspectos físicos de homem e mulher. No caso, seria as genitárias do corpo do homem e da mulher. Então, vamos ver o que é gênero. Gênero é o termo utilizado para designar a construção social do sexo biológico. Este conceito faz uma distinção entre a dimensão biológica e associada à natureza, no caso, sexo, da dimensão social associada à cultura, no caso, gênero. O gênero, ela seria essa construção social que é dada para determinados indivíduos, no caso, entre homem e mulher. No caso, o gênero seria essa construção do sexo biológico que, dentro do certo indivíduo, que ela não expressa o que realmente é aquele indivíduo. Ele pode ter, vamos supor, dentro da dimensão biológica, o seu sexo de uma construção,
e mais mentalmente e juntamente associada com a sua colocação social, ela vai, então, ser diferente. Então, essa colocação de uma forma diferente do que é seu biológico. Então, no caso, a cultura que ele pertence, ele acha que pertencer, seria gênero. No caso, a associação da cultura mais a diferença do biológico seria esse o termo gênero. Apesar das sociedades ocidentais definirem as pessoas como homens ou mulheres desde o seu nascimento, com base em suas características físicas do corpo, no caso, as suas genitárias, as ciências sociais argumentam que o gênero se refere à organização social da relação entre os sexos, e a expressa que os homens e mulheres são produto do contexto social e histórico, e não o resultado da anatomia do seu corpo. Dentro da discussão da sociologia, dentro da discussão das ciências sociais, entra essa discussão. Por quê? No contexto social e histórico, vão definir que apenas existem homem e mulher. Mas, dentro da sociologia, discute-se que não é somente a questão da posição, a questão de ser homem, de ser mulher, mas tem algo a mais que esses indivíduos estão implícitos em si. No caso, são as diferenças, no caso, psíquicas, que esses indivíduos têm para com o seu próprio corpo, estar em desarmonia. Então, o corpo, a anatomia corporal desse indivíduo é de uma forma, mas a sua mente, a sua visão de mundo é totalmente diferente do que ele pertence fisicamente. Ele pode ter um corpo de homem, mas ter a mente, seu psíquico de uma mulher. Então, ele não aceita a sua anatomia física, corporal, de homem. Ele vai supor que ele está fora da caixa. Sua mente é de mulher e o seu corpo é de homem. Um exemplo. Se a expressão social de comportamento de homens e mulheres é puramente baseada na natureza dos órgãos genitais, nas quais uma mulher é quem tem um aparelho reprodutor feminino, porque existem expressões como isso não é coisa de mulher, no mesmo sentido, se ser homem é ter um pi, porque existem tantas coisas que não são de homens. São perguntas que ficamos aí dentro das nossas discussões, sempre perguntando por que existe essas coisas. Isso não é coisa de mulher. Mulher não pode ir pegar no pesado. Mulher não pode fazer isso. Da mesma forma, são essas perguntas, essas afirmações. Isso não é coisa de homem. Isso não são coisas que o homem pode fazer. Então, são posições, dentro dessas suposições, dessas afirmativas, que vem essa discussão sobre a questão do posicionamento de gênero dentro da sociologia, dentro das ciências sociais e dentro das próprias ciências humanas. Então, esses questionamentos ao ponto que ser homem ou mulher é muito mais complexo do que nascer com um bi e pi. Extrapola as atribuições físicas envolvendo diversas regras sociais de comportamento que são expressas através de feminilidades, masculinidades e padrões de gênero. E, no caso, essa discussão sobre
homem, o que é ser homem e o que é ser mulher, ela vai além dessa questão anatômica corporal, dessa questão física que envolve as regras sociais. É um caso que envolve a questão o que é moral e o que é imoral para uma cultura, no caso, por uma sociedade. A maioria, as maneiras como homens e mulheres se comportam correspondem a aprendizados socioculturais que nos ensinam a agir de acordo com prescrições de cada gênero. Exemplo, é que existem diferenças entre comportamento entre mulheres de diferentes países, do mesmo modo, os homens de séculos atrás não se expressavam do mesmo jeito do que atualmente. Se vamos fazer essa análise desses comportamentos entre homens e mulheres, nós podemos observar que são mais questões de regras sociais de determinadas sociedades do que uma própria ação natural de homem e de mulher. No caso, como o próprio Max Weber coloca, são as regras, as normas culturais que cada sociedade estabelece para poder ordenar os seus membros associados, no caso, os seus membros que ali participam. Então, a criança, ela aprende desde criança que menino tem que usar roupa azul, menina tem que usar roupa rosa. Então, isso são construções que são socioculturais para definir o que é homem e o que é mulher. E dentro dessa nova discussão social de gênero, isso vai mais além do que ocorrer essa permanência de descrição, de aprendizado dentro da sociedade. As representações de gênero são distintas de uma cultura para outra, sendo um dos objetivos dos estudos de gênero das ciências sociais analisar a diversidade de expressões em diferentes grupos e locais, identificando e desnaturalizando tais padrões. Então, no caso, a discussão de gênero para cada sociedade, ela vai ter uma discussão diferente, sendo que o objetivo principal é analisar as diversidades que constam dentro de cada sociedade. Então, desnaturalizar o que é padrão, isso que é o necessário para se analisar. Não discutir se é moral ou imoral um homem ter mente de mulher se comportar como mulher. Então, a discussão deve ser mais voltada para uma questão individual, enxergar que esses padrões não são gerais. O homem pode, sim, comportar-se de uma forma diferente. Há uma grande expectativa social em relação às ações, atitudes e expressões de mulheres e homens. Existem também modos e locais específicos de trabalho, cuidado com a família, circulação, vestimenta, atração física, além de expectativas sobre as quais atividades devem ser desempenhadas por cada um dos grupos. Isso também deveria ser trazido em consideração para essas análises, essas discussões do que é gênero. Sempre essas ações e atitudes que esses homens e essas mulheres praticam são padrões, são ações que foram construídas há vários séculos atrás, que devem ser repensadas. A minha visão que não existe algo que homem não pode fazer, que mulher também não pode fazer. Ambos podem fazer qualquer ação que seja
não desvalorizando o corpo, desvalorizando a pessoa humana. Então, o que é identidade de gênero? Identidade de gênero é a experiência subjetiva de uma pessoa a respeito de si mesma, das suas relações com outros gêneros. Não depende do sexo biológico da pessoa, mas de como ela se percebe. Essa identidade pode ser binária, homem ou mulher, mas também pode ir além dessas representações de ressachar ambas as possibilidades de reconhecimento, sendo assim, pessoas não binárias, todos os outros gêneros. Um tema em evidência hoje nos meios de comunicação são as identidades das pessoas transgêneras, transexuais e travesti. Estas pessoas são aquelas cuja identidade de gênero é diferente do seu gênero assignado do nascimento, gênero imposto. No caso, como eu coloquei, o homem nascer com um físico, com o seu físico, com suas genitárias, mas a sua subjetividade, o seu pensamento, suas ações são diferentes do que apresenta-se no seu corpo. Isso que vem essa discussão da identidade de gênero. O gênero seria justamente a personalidade que essa pessoa tem. No caso, ela se comporta de uma forma diferente do que apresenta-se fisicamente. Já as pessoas que se identificam com o gênero que ele foi determinado no momento do seu nascimento são chamadas de cisgêneras, ou seja, da perspectiva social, política, científica e jurídica. Uma pessoa cisgênera é vista como alienada dentro do seu corpo e de seu gênero. Esse termo foi criado para destacar politicamente quem é trans e quem não é, para jogar luz na estrutura social que invisibiliza outras pessoas trans. A maior parte das pessoas são cisgenárias. E o que seria sexualidade? Sexualidade seria tudo o que envolve as práticas eróticas do ser humano, as suas escolhas de relação afetiva, objetos de desejo, do mesmo modo que gênero, a sexualidade é culturalmente estabelecida e tem distinções em diferentes grupos e cultura. No caso, o conceito de sexualidade no Ocidente está intimamente ligado ao de gênero. Quando fala-se de sexualidade, no Ocidente fala-se de gênero. Na hierarquia das sociedades ocidentais em geral, a heterossexualidade ocupa a posição superior e logo a homossexualidade é socialmente compreendida como inferior. Em outras palavras, na sociedade em que vivemos, considera-se normal ser heterossexual. Podemos falar, então, que a sexualidade é marcada por práticas de heteronormativas. Então, dentro da nossa sociedade, o padrão é ser hétero. E no caso, a homoafetividade seria algo imoral, algo fora do padrão. E não é bem o que nós devemos discutir, mas sim entender essas diversidades que nós temos. A heteronormatividade é definida como um conjunto de normas sociais compulsórias. A heterossexualidade que orienta a sexualidade e as expectativas, possibilidades, obrigações sociais e históricas formada a partir do pressuposto de heterossexualidade como natural. Então, para a questão da heteronormatividade, a heterossexualidade é o que deveria ser normal. E, então, a homossexualidade seria anormal dentro da nossa sociedade. A heterossexualidade, como padrão, estabelece normas de poder e de controle de condutas ditas normais e, assim, qualquer desvio dessas regras é considerado fora dos padrões de normalidade. É importante destacar que a forma de sexualidade é socialmente construída e diz respeito à orientação sexual, ou seja, quais gêneros uma pessoa sente atração sexual ou atração romântica.
existem algumas categorias principais que classificam algumas das possibilidades de atração das pessoas, são elas: a heterossexualidade, heterossexual, que sente atração por outras pessoas do gênero oposto; homossexualidade, homossexual, quem sente atração por pessoas do mesmo gênero; e bissexual, quem sente atração por ambos os gêneros. No caso aqui, as nossas referências bibliográficas são a Identidade de Gênero e Sexualidade, uma coletânea de antropologia do Grush, e do Escort Gênero, uma categoria útil de análise histórico, educação e realidade. Estou trazendo essas duas citações para vocês, da onde que eu tirei esse material para a discussão, para quem tiver interesse de ter mais assunto, entender aí. Tem que ter um abençoado, né? Então, nossas aulas online vão finalizando aqui por hoje. Assim, é um conteúdo bem expresso, bem